Hoje eu estou aqui no bar Tiro Liro, que é um boteco muito interessante, muito legal. É um achado meio escondidinho aqui na rua Cotoxó, na Vila Pompeia, zona oeste de São Paulo. É do meu amigo Toninho e é frequentado por essa grande personalidade que é o cartunista e músico Paulo Caruso. Paulo é meu amigo há muitos anos e hoje eu vou fazer algumas perguntas e ele vai me contar algumas histórias e lembrar alguns dos nossos bons tempos juntos. Paulo, como que você conheceu esse bar? A história desse bar, a gente sabe desde a época do Pé para Fora, que era o bar que se frequentava lá na Pompeia, e que era onde a dona Felicidade, mãe do Toninho, atual proprietário aqui do Tiro Liro, né, tinha a quitanda dela. E ela trazia para o seu Antônio, ou para o seu Mané, né, a refeição do dia, né, na quitanda. E um dia tinha um cliente lá, ele se encantou com aquilo e falou: nossa, que delícia, eu queria... Então eu vou trazer um prato para o senhor. Aí ele trouxe o prato, né? Ele ficou encantado e falou: mas eu vou ficar freguês, eu venho almoçar aqui. Eu falei: não temos nem mesa. Eu falei: eu trago a mesa. Aí ele trouxe a mesa com 2 cavaletes e um dia ele chegou e a mesa dele estava ocupada. Tinha um outro cara sentado na mesa dele, almoçando também. Então aí a quitanda, que tinha um outro nome, coisa do tipo, virou o Pé para Fora, porque não tinha lugar para botar mesa, eles botavam mesas na calçada. Por isso que ficou o Pé para Fora. Onde eu comecei a frequentar, junto com os meus amigos que vinham da revista Careta, junto com o Tarso de Castro, Laerte, Angeli, Glauco e tudo. Mas aí, o Pé para Fora virou um baita sucesso. E chegou uma hora, os irmãos do Toninho pressionaram e falaram: papai já morreu, mamãe está velhinha, como é que faz esse bar aí, rendendo tantos lucros? E a gente? Depois pegaram, fizeram um negócio, venderam o bar, passaram o bar adiante, dividiram entre os irmãos e abriram outro bar que é o Dona Felicidade. O Toninho, a Dona Felicidade e o Sérgio, né? A Dona Felicidade e os seus 2 filhos abriram o Dona Felicidade, que é o restaurante na Rua Tito, né? E que vem vindo um sucesso também inesgotável. E aí, um belo dia, o Toninho passando por aqui vê esse bar e se encanta. Ele começou a frequentar aqui no tempo que era meio quitanda, meio boteco, do tipo, e aí se encantou com o bar e acabou ficando freguês, devoto, e acabou fazendo negócio e comprou o bar, né? E aqui é o meu showroom, onde eu mostro os meus desenhos, inclusive da Dona Felicidade, que está aqui. O bar Tiro Liro, visto de cima desta janela aqui, tá vendo? Aquele cara que está entrando lá sou eu, mas eu estou aqui também. O Paulo, a gente se conheceu melhor em 94, quando nós dois trabalhávamos para o jornal O Estado de São Paulo e fomos destacados, junto com o nosso amigo Mário Prata e outros, para cobrir a Copa do Mundo dos Estados Unidos. E ficamos lá 40 dias e foi uma diversão muito grande. Em parte, porque nós éramos jovens. Isso passa. E a gente se divertiu muito. E também foi uma época muito legal e, além de tudo, o Brasil ganhou a Copa de 1994 e nós estávamos lá na final. Desse período todo, dessa Copa toda, você fez recentemente esse livro, que é maravilhoso. E eu queria que você contasse o que tem nesse livro, o que é esse livro aqui? Essa coletânea dos desenhos aqui publicados, na verdade, fazem parte de um toque que eu sofro, que é o transtorno obsessivo caricatural. Eu não consigo parar de desenhar. Eu tenho vários caderninhos de desenhos, né? Que são os meus iPads. Eu vi de perto isso. O iPad, que é o iPad chinelo, né? E tem outro que é o tablet, que é o maiorzinho, que até coloquei o nome de Fuck Yourself. Fica todo mundo fazendo selfie, coisa do tipo, eu fico só desenhando ali. E aí, quando eu fui para cobrir a Copa, fui para encontrar vocês, eles já estavam lá. Eu já estava lá, eu e o Prata. E o Matheus Schultz já estavam lá, né? Eu fui sozinho. Sim. Pegar um avião aqui e fiquei pensando, morrendo de medo. Falei, pô, e se eu me perder? Será que os caras vão me devolver como bagagem no avião? Sei. E aí
eu comecei a anotar, por essa questão de não saber se eu ia me perder ou não, no caderno que eu estava levando, né? Aqui era a caricatura dos meus companheiros, que era o editor do Estadão, coisa do tipo. O Delmo, os lugares para onde eu ia, o Delmo Moreira, Isso. onde eu ia passar, né? Os telefones, né? Onde eu ia ficar, os endereços de todas as coisas, porque eu fui morrendo de medo. Sim, sim. E aí, esse caderno que eu levei para me orientar onde é que seria, quando eu chegasse no aeroporto, como é que eu faria, coisa do tipo, acabou virando meu diário de bordo. E comecei a viajar, né? Desenhando tudo em volta de mim. Aqui a polícia rodoviária que nos acompanhou no embarque, no desembarque, depois da chegada em Nova York. Aí eu comecei a desenhar sem parar, da janela do quarto, coisa do tipo, né? E isso aí foi virando o meu diário de bordo, né? Então aí, depois a gente fez essa edição, aqui, uma reunião de pauta com o Luiz Fernando Veríssimo, Delmo Moreira, os outros artistas no hotel que a gente estava, que era a nossa redação, né? E que eu não acreditava muito na seleção brasileira, mas tínhamos um torcedor brasileiro que eu nunca vi tão brasileiro assim, que era Matheus Schurk. Isso sou eu em 1994, no jogo jogo entre Brasil e Estados Unidos, em Stanford, em Palo Alto, isso. Que foi 1-0, suado para o meu time, então que se pode ver qual é. E todo mundo ficava me perguntando, para quem você vai torcer? Para quem você vai torcer? Eu falei, não tenha dúvida que eu estou torcendo pelo Brasil e tal. E ninguém tinha muita dúvida. Mas é incrível isso, né? Que você é mais brasileiro do que nós brasileiros. Isso é uma coisa que distingue você e o seu trabalho, né? Esse amor que você tem pelo Eu tenho Brasil muito amor. E pelos amigos que foram criados aqui, né? É uma coisa realmente admirável. Eu tenho paixão pelo Brasil mesmo. Quando o Brasil avançou para as semifinais, né, Paulo? Acho que semifinais. Ela saiu de São Francisco, ela foi para Los Angeles, que fica mais ou menos 600 quilômetros de São Francisco. E para ir lá, para nos deslocar, em vez de ir de avião, a gente alugou uma van. E nessa van, descemos a famosa Route 1 por Big Sur, para aquelas montanhas que é o Kerouac e a geração Beat, e depois os hippies frequentavam. E o Paulo, que tem esse transtorno obsessivo de desenhar loucamente, ia do meu lado, muito preocupado com a minha capacidade de guiar, e ele ficava desenhando. Quando nós chegamos em Los Angeles, nós fomos visitar a casa do meu irmão, que morava lá perto. E está no livro, tem uma foto que eu fico emocionado só de ver, do meu pai, da minha mãe, desse meu irmão caçula. Eu tenho na minha parede um desenho que está na minha sala, que o Paulo fez. Mas aqui, na viagem de van, eu com meu transtorno obsessivo caricatural, desenhando desde a saída até a chegada em Los Angeles, né? Passando por aquela estrada cheia de curvas e prédios. Aqui, Quintana, tem um lugar, inclusive, onde foi filmado um dos filmes clássicos de... O Cidadão Kane. Cidadão Kane. Isso. Okay. O Castelo San Simeon de Dulhurst. Legendary was the Xanadu, where Kubla Khan decreed his stately pleasure dome. Today, almost as legendary is Florida's Xanadu, world's largest private pleasure ground. A final, eu lembro muito bem da final, que foi no Rose Bowl, em Pasadena, 14h. E foi muito chique, o Bertolucci chegou de helicóptero. E aí foi para essa final, grande final Brasil-Itália, que eu me lembro, não tinha grande favorito, né, Paulo? Qualquer um podia levar, era muito tenso. O Brasil não estava jogando esse bolão todo. Foi para disputa de pênaltis. E nós ganhamos porque o Roberto Baggio mandou para fora. Não fomos nós que ganhamos, ele que perderam.
Esse é um diário de bordo aqui, maravilhoso. Ô Paulo, hoje, quais são os seus principais trabalhos? Eu tenho essa sensação que nós estamos vivendo uma terraplanagem, o mundo está devagando nesse mundo digital que está solapando a terra firme de onde a gente cresceu, publicando em jornais e revistas. E essa coisa que eu uso, que eu sou devoto do papel e tinta. Eu não sei usar as digitais ainda direito, a não ser para rabiscar isso. Então uma das coisas que eu faço com maior visibilidade é o Roda Viva. Eu estou lá desde 87, né? Quando começou o Roda Viva, até acho que eles tiveram uma intuição, o Valdir Zuetti e o Marcos Weinstock, que eram os diretores e editores de arte lá do programa, que eu poderia quebrar a rotina, porque apesar de ser um cenário com 5 câmeras de TV, tinha 3 no horizonte, uma zenital em cima, depois uma outra no meu e uma grua do meu lado ali. O telespectador via sempre pergunta e resposta. Então é um cara fazendo a pergunta e o outro respondendo. Então o desenho quebra essa dinâmica, né, com uma coisa que é agilidade, é a coisa que se faz ao vivo, como um desenho animado, né, que está se formando à medida que os caras estão falando. Então essa é uma marca registrada do meu trabalho, que aí muita gente celebra, né, isso em função de ter visto, né, a minha agilidade, não só digital, mas também mental, para pegar palavras. E outra coisa que acontece também, eu sinto muito isso, que a caricatura às vezes tem efeitos proféticos. A gente desenha coisa que os caras acabam falando, então tem essa característica aí que marca muito minha visibilidade. E tem algumas interações que acontecem, por exemplo, dos programas que eu já fiz que marcaram muito a época. Uma vez, o Brizola, por exemplo, sendo entrevistado pelo Lenildo Tabosa Pessoa, que era o jornalista de direita do Estadão, do tipo, Sim. e que aí, para provocar o Brizola, pergunta para o Brizola assim: como é que o senhor se sente sabendo que o ditador Fidel Castro se refere ao senhor como El Ratón, porque pegou o dinheiro da luta armada e comprou terras no Uruguai, coisa do tipo, não sei o quê. Aí o Brizola rindo fala: é engraçado tu dizer uma coisa dessa, porque o telespectador aqui está vendo, não tem ninguém com mais cara de rato que tu. É tu que é um rato que me faz uma pergunta dessa, não sei o quê. Aí o Lenildo não falou mais nada, ficou quieto. Aí eu fiz o desenho dele com a bancada de entrevistador, então Gomes Pinto, outras pessoas, e aí embaixo de mim 2 orelhas gigantes do Mickey Mouse. Outra vantagem que eu sinto ali é essa, que todo mundo fala sério, só eu me divirto. Sim. Paulo, muito obrigado por essa entrevista. Tão divertido. Eu é que agradeço e vou contar com você neste rap, que fala do momento que vivemos. Tempos modernos, o tempo do Getúlio, o problema era o Lacerda. Hoje temos que temer nesta época de merda. É tanto mau cheiro aguçando o nosso faro. Depois do Lula frito, engolir um Bolsonaro. Quem cria fama, deita-se na cama. Uma coisa boa são nossas primeiras damas. Temer tinha Marcela, mas não quis amá-la. Mandou o Rocha Loures a Camelo despachá-la. Bolsonaro tem Michele, de tomara que caia. Ela boa de libras, ele de rabo de saio. O que dizer desse congresso debaixo da Lava Jato? Eunício de Oliveira vão ter que pagar o pato, não o da Fiesp, desse tal de Paulo Scaff. Um pato à Califórnia, frito em panela de aço. Todo mundo na janela, no mesmo compasso. Época de merda, temos que temer. Oiapoque e Alchuí, nós vamos é se fuder. Época de merda, temos que temer. Oiapoque e Alchuí, nós vamos é se fuder. É um grande rapper. Paulo, obrigado.